Ah, então, a palestra justamente foi pensada para não especialistas, né, de nenhuma área especificamente. E aí o tema vai ser sobre a bifurcação, que é um tema muito clássico da matemática, né, que começou com Poincaré. Vou dar um pouquinho de história aqui, e que oferece técnicas para encontrar soluções de equações complicadas utilizando o método da linearização, que é uma coisa, uma ideia bastante simples. Então, vou começar falando sobre um exemplo clássico. Eu peço desculpa, as minhas transparências são em inglês, mas isso eu acho que não deve ser um grande problema para ninguém. Vamos ver se eu consigo apresentar esse exemplo, que é o problema de uma barra de metal que fica sob uma força de compressão às duas extremidades. E aí o que acontece? Vamos ver se a animação funciona. Espera um minutinho. Deixa eu ver. Oi, oi. Desculpe. Não, acho que eu vou ter. Bom, chega aumentando a força de pressão nessa barra, chega uma hora que a barra começa a torcer e ocupa uma posição diferente da posição vertical inicial, tá? Desculpa, acho que você talvez possa imaginar. Esse modelo foi estudado por Euler na metade do século XVIII, imagina. Então, a equação que modela a posição da barra é a equação satisfeita por uma função w de x. Então, w seria, digamos assim, a deflexão lateral num ponto x. Você imagina que o x é um eixo vertical assim. À esquerda, vocês vão vendo a solução que corresponde à função w identicamente zero. E w positiva fornece, né, esse tipo de configuração aqui à esquerda, né? Se você chama com E a constante de elasticidade da barra, com P a força que é aplicada nos extremos, a equação é uma equação linear muito simples, é algo desse tipo aqui. E vezes a derivada segunda de W mais PW igual a zero. E essa é uma equação que a gente sabe resolver muito bem, né? Porque é uma equação coeficientes constantes, né? A solução são todas do tipo A igual seno de lambda x mais B cosseno de lambda x, onde lambda é essa constante raiz de P sobre E, certo? Agora precisa colocar a condição de bordo aqui. A condição de bordo vai ser que os bordos vão ser fixados, né? Então, a W de zero deve ser a IW de L igual a zero. Então, essa é a equação. Condições de bordo. Pinned ends quer dizer que os extremos são fixados. Então, W de zero igual a zero. Isso implica que esse coeficiente aqui obrigatoriamente tem que ser zero, ou seja, vamos ter só um seno. E W de L igual a zero. Isso, para um lambda genérico, obriga a ser zero, né? Mas a gente sabe que tem alguns valores de lambda especiais que fazem que o seno de lambda x seja, o seno de lambda L seja zero. E são esses lambdas aqui, os lambdas dados por nπ sobre L, não? Quando é lambda igual a nπ sobre L, aí esse seno é zero, e aí A não precisa ser zero, porque se A fosse zero, teremos de novo a solução sempre trivial, né? Então, como resultado, tem que, quando P é menor que π ao quadrado E sobre L, aí a única solução do problema, o lambda vai ser, se não é aqui, vai ser menor que π sobre L, então a única solução do problema que nós estamos interessados é W igual a zero. Agora, se o P cresce, então, a única solução é a trivial, não tem buckling, não tem outra solução além da trivial. Quando P, desculpe, aumenta, aí que aparecem várias soluções. E todas as vezes que o P passa por um desses valores aqui, por um desses valor que pertence a um conjunto discreto de números reais, né? nπ ao quadrado E sobre L ao quadrado, onde é número inteiro, aí que aparecem novas soluções, tá?
Então, você aumenta a força, no começo, quando a força é baixa, só tem zero, aí passa nesse primeiro valor, π quadrado e sobre L ao quadrado, aparece uma nova solução, e assim por diante. Tá? Quando, então, o N é maior, π é maior do que esse aqui, aparecem N soluções diferentes dadas por essas funções aqui. Então, seriam soluções desse tipo aqui, né? A primeira é zero, a segunda é uma função que só é zero aos extremos, né? Ou melhor, a zerésima função é essa aqui, a constante zero, a primeira função é essa aqui, essa é a segunda solução do problema, essa é a terceira, e assim por diante, né? E aumenta o número de dobras que essa curva faz, tá? Será que essa não é apenas uma solução matemática, não tem nada a ver com a realidade, que essas soluções de fato não aparecem? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha essa aqui. Essa aqui é uma imagem de verdade. Hein? Essa aqui é uma linha ferroviária em que os trilhos, sob o calor, né, aumenta a pressão e chega uma hora que os trilhos assumem essa posição aqui. Olha essa aqui. Vocês podem ver que pode não ter um buckling só, né? Olha essa. Então, quer dizer, aqui não é fantasia matemática. Todas essas soluções existem de verdade. Você tem que pegar uma barra suficientemente longa, né? Trilha de trem justamente é o que oferece o modelo matemático, o modelo físico melhor, né? Para verificar isso aqui. Vocês estão vendo que aqui vocês podem ter soluções com o número de buckling arbitrariamente alto. Né? A palavra bifurcação foi cunhada, né, foi inventada por Henri Poincaré num artigo de 1885, publicado no Acta, que é um belíssimo jornal ainda hoje. Né? Essa é a forma como Poincaré definiu bifurcação. Acontece bifurcação quando há uma mudança topológica na estrutura de um sistema dinâmico, e ela é causada por um certo parâmetro passar através de algum valor especial, que é chamado um valor de bifurcação. Tá? No caso anterior, que eu vou comentar daqui a pouco, seria justamente, o parâmetro é o valor da força, né? E esses valores de bifurcações são esses autovalores, né, do problema linear que determinam novas soluções. Esse é o que eu acabo de explicar. No caso anterior, P é a carga, né? E os valores de bifurcação são esse conjunto discreto aqui de números reais. Essa aqui é uma cópia do artigo do Acta, onde pela primeira vez aparece a palavra bifurcação. Agora, fenômenos de bifurcação acontecem para todo quanto é lado, nas ciências aplicadas, na física, na engenharia, nas finanças, em qualquer ciência aplicada, né? Esse é um exemplo de estática, né? De dinâmica estática ao mesmo tempo, da barra, né? Tem fenômenos de bifurcação que acontecem naturalmente em oscilações elétricas no circuito elétrico, né? Em que novamente tem uma equação linear e tem esses parâmetros resistência sobre impedância, não sei como se chama isso aqui, né? Capacidade. Acontece fenômenos de bifurcação nas soluções das equações de Navier-Stokes, onde o parâmetro é ρ, a pressão. Tem fenômenos de bifurcação também nessas equações de Allen-Kahn-Hilliard, né, que modelam a separação de fase em fluidos, em supercondutores, até em economia, até em sistemas como se chama, de leilões iterativas, em que os equilíbrios, os estados de equilíbrios também passam por
instantes de bifurcação, né? Então, quer dizer, fenômenos de bifurcação ocorrem na natureza, de forma natural, em qualquer área da ciência. Vamos ver matematicamente como é que se formula o problema. Então, essa é a forma como eu vejo a bifurcação. Você começa com um sistema de qual você conhece soluções triviais. Como no problema na barra, solução trivial, para qualquer valor da força, você sempre tem a solução trivial da barra ficar fixa, tá? Aí que você começa a dar energia ao sistema, e essa solução trivial, ela fica instável, sempre mais instável, até que chega uma hora que ela quebra essa estabilidade, justamente, e essa quebra de estabilidade produz novas soluções que deixam de ser triviais, tá? Então, basicamente, você considera um sistema dinâmico, aumenta a energia desse sistema, pega uma solução trivial desse sistema dinâmico, aumenta a energia, faz que a solução trivial fique instável, e aí perturba a solução trivial e você obtém soluções não triviais, tá? Essa é a ideia. Vamos ver um pouquinho mais precisamente. Então, o modelo seria mais ou menos o seguinte: você pega um conjunto de possíveis configurações, né, do seu sistema dinâmico, os estados, você coloca a energia que depende de um parâmetro, né? Essas são funções que a cada estado associa um valor que você pode pensar como sendo uma energia. Ft de x é a energia do estado x ao instante t, se quiser, ou parâmetro t qualquer que você quiser. Estuda as equações de Euler-Lagrange para esse funcional, né? Você fixa t, você vê os pontos críticos da ft, essas são as soluções do seu sistema dinâmico. Supõe que você tem para todo t uma solução trivial de alguma forma, ou seja, você tem um ramo trivial de bifurcações de soluções para essa equação aqui. Tipicamente, esse aqui seria que se chama um ground state, ou seja, é um objeto que minimiza a função ft. E esses são os estados que se observam tipicamente na natura, né, pelo princípio de ação, de minimação. Então, você imagina que nesse gráfico aqui está o parâmetro t, e aqui nesse eixo vertical vocês colocam os pontos desse espaço x, né, que em princípio pode ser até um espaço de dimensão infinita, esse aqui, estados do sistema. Então você bota para todo t, você bota aqui, esse xt seria o valor que anula a derivada do ft, tá? Então você tem essa curva aqui de soluções triviais, e a definição é que um instante aqui produz bifurcação se existe uma sequência de instante tn que tende a esse t estrela aqui, e uma solução de ponto xn que tende a xt estrela, só que xn não pode ser igual a xtn, ou seja, essa sequência xn, o par xn-tn não está no gráfico da solução trivial, mas mesmo assim, dftn de xn deve ser zero, ou seja, a equação dft de x igual a zero, além dessa curva aqui, tem arbitrariamente próximo dessa xt estrela, tem outras soluções que não pertencem ao gráfico, tá? Aí, nesse caso, você diz que xt estrela é um instante de bifurcação para, ou melhor, t estrela é um instante de bifurcação para a equação dft de x igual a zero, tá? Essa é a mesma coisa a dizer que quando você considerar a equação dft de x igual a zero, não vale o teorema da função implícita perto de xt estrela, ou seja, você não consegue escrever as soluções da equação como gráfico de uma função de t, perto desse ponto aqui, tá? Então, a gente sabe que se não vale a conclusão do teorema da função implícita, quer dizer que não podem valer as hipóteses do teorema da função implícita, né? E a hipótese do teorema da função implícita diz basicamente que a derivada dessa função df
teria que ser inversível no ponto xt, né? E a derivada da df seria a derivada segunda da f. Então, no instante de bifurcação, obrigatoriamente, a derivada segunda do funcional energia não pode ser inversível, digamos injetora, por enquanto. Tá? Essa é uma condição necessária para a bifurcação. O ponto é que ela, em geral, não é suficiente. E a condição... Então, a teoria da bifurcação justamente é encontrar condições suficientes para a existência de bifurcação. Quando você tem um sistema dinâmico, dependendo do parâmetro, você tem uma curva trivial de soluções, e você tem um instante em que a derivada da energia do sistema dinâmico, a derivada segunda, fica degenerada, e você quer saber condições ulteriores que garantem a existência de um ramo de bifurcação que começa naquele ponto. E o resultado mais conhecido tem a ver com a noção de índice de Morse, tá? Essa é uma foto do Marston Morse, de 1965, um topólogo famoso. Esse não é... Às vezes as pessoas me perguntam se essa é a mesma coisa do alfabeto Morse. E não é. Não é o mesmo do alfabeto Morse. É outra pessoa, é outro Morse esse aqui. Aqui tem uma definição um pouco complicada de índice de Morse, na verdade. Desculpa, eu vou ter que traduzir essa coisa aqui. Você pega, então, o hessiano da função energia, derivada segunda, calcula no ponto que te interessa. Você olha para o espectro esse é um operador autoadjunto, e tem autovalores reais. Você pega o número de autovalores reais desse aqui, que são negativos, ou seja, que ficam na semi-reta menos infinito zero. Sob alguma hipótese nessa função f, esse é um número finito, tá? Agora eu vou explicar um pouco melhor isso aqui. Então, o índice de Morse seria o número de autovalores negativos da derivada segunda do funcional do qual você está procurando os pontos críticos, tá? Número, evidentemente, com multiplicidade, né? A multiplicidade de um autovalor é a dimensão do autoespaço correspondente. Então, aqui vai o teorema de Krasnozelsky, que te diz qual é uma condição suficiente para a existência de bifurcação. Você pega a sua curva de soluções triviais, xt. Ela está definida no intervalo AB, ou seja, o parâmetro t varia no intervalo AB. Então, o xa é um ponto crítico de FA e o xb é um ponto crítico de FB. Você olha para o índice de Morse, o ponto xa, compara com o índice de Morse de xb. Se esses dois números não forem iguais, quer dizer que lá no meio o índice de Morse deve ter dado um pulo. E aí, nesse caso, aonde esse índice de Morse deu um pulo, lá ocorre necessariamente bifurcação. E aqui precisamos observar que para o índice de Morse dar um pulo, obrigatoriamente, a derivada segunda do funcional deve ter degenerado, que era exatamente a condição necessária que a gente esperava que tivesse ocorrido. Tá? Essa aqui é uma foto do matemático russo Krasnozelsky. E essa é de longe a condição de bifurcação que os geômetras gostam mais, porque tipicamente esses problemas de bifurcação, os geômetras estudam para soluções de problemas variacionais geométricos que são soluções de algumas equações elípticas, e equações elípticas estão associadas a formas quadráticas, das quais o índice de Morse tem um significado geométrico, né? E aí, para essa palestra, eu vou apresentar aplicações para vocês desse teorema de Krasnozelsky, justamente. Vou mostrar para vocês algum problema variacional geométrico em que a bifurcação é detectada através do salto do índice de Morse. Quando eu dou palestras ao vivo, eu posso olhar para a minha audiência, mais ou menos entender se alguma coisa que eu estou dizendo merece
alguma explicação mais aprofundada. Só que isso não dá certo, porque, na verdade, eu não estou vendo vocês. Aí eu gostaria muito que, se alguém tivesse alguma pergunta, pode tranquilamente ligar o microfone e me interromper em qualquer momento. Eu vou ser super feliz de dar explicações adicionais, tá? Então, fiquem à vontade de me parar quando vocês quiserem. Mesmo para pedir definições triviais, que vocês acham sejam triviais, de repente não tem nada de trivial, né? Façam isso, por favor. Sim, é claro que tem um monte de hipóteses técnicas, de operadores Cepheid, de ter alguma condição de não degenerescência nos extremos, mas essas são coisas mais para especialistas que eu realmente não vou querer entrar aqui. Apenas eu quero dizer que essa hipótese aqui de Cepheid e de índice zero implica que esses operadores aqui, que são operadores autoadjuntos, eles não são isomorfismos exatamente quando eles não são injetores, ou seja, quando o núcleo deles é diferente de zero. Porque esses operadores se comportam como operadores lineares em dimensão finita, ou seja, um operador linear de um espaço vetorial em si mesmo, um espaço vetorial de dimensão finita, ele é injetor se somente se é sobrejetor, né? E a mesma coisa vale para operadores de Fredholm de índice zero em espaços de dimensão infinita. Vamos ver um exemplo bem simples de cálculo. Vamos supor que o espaço de configurações do sistema seja simples, R2, e a função energia dada por essa função aqui, para todo T fixado, a energia do ponto xy é dada por essa expressão aqui. O meio x ao quadrado mais y ao quadrado está menos t ao quadrado, ty ao quadrado, tá? Então a gente cria os pontos críticos dessa função aqui. Facílimos, né? Porque quando você faz o gradiente, né, o diferencial dessa função aqui, você tem esse campo vetorial aqui, né? Para que ele seja zero num ponto, você precisa resolver a equação x igual a zero, né? E 2y cubo menos ty igual a zero. T é fixado. Você sempre tem, para qualquer valor de t, você sempre tem a solução trivial 0, 0, né? Isso é tranquila. Agora acontece que a derivada segunda, o hessiano, da função, essa aqui, né? Essa seria a derivada segunda em relação a x, essa é a derivada mista, essa aqui é a derivada segunda em relação a y, certo? Aí o que acontece se você colocar o ponto 0, 0 aqui dentro? Você vai ter, esse aqui é o hessiano do funcional de energia, em cada ponto, no ponto 0, 0, correspondente a todos os valores de t. E qual que é o índice de Morse, então, do ponto 0, 0 como ponto crítico do FT? Isso depende de t, né? Porque, justamente, se o t for negativo, aí aqui vocês vão ter um número positivo, e essa matriz aqui não tem nenhum autovalor negativo, né, quando t for negativo. Então, o índice de Morse é 0 para t negativo. Só que se t é um número positivo, aí você passa a ter, essa matriz vai ter um autovalor 1 e autovalor menos 1, né? Ou seja, o índice de Morse pulou. Foi de 0 para 1. Agora o índice de Morse o índice dessa matriz aqui é 1, né? Quando t é positivo. Quer dizer que no instante t igual a 0, que corresponde a esse ponto aqui, tem um salto do índice de Morse. Então quer dizer que essa equação aqui vai ter um ramo de bifurcação que começa em 0. De fato, as soluções dessa equação aqui, igual a 0, 0, além desse ramo trivial, tem esse outro ramo aqui, que passa pelo 0, e vai aqui. Vocês estão vendo? Tem, digamos, dois ramos de bifurcação, esse aqui e esse aqui. Justamente correspondente ao salto do índice de Morse. Só que esse é um exemplo muito trivial. Não, não. Esse aqui, bom, esse aqui é aquele que o próprio Poincaré chamou de pitchfork bifurcation. Quer dizer que essa figura aqui parece um garfo, né? Estão vendo? Para t menor que 0,
a função energia é essa aqui, só tem um mínimo. Tá? E para t maior que zero, essa energia passa a ser esse aqui. Ela tem, o que era um mínimo passou a ser um ponto de máximo, ou seja, uma coisa instável, né? E a estabilidade passou para esses outros dois pontos críticos aqui, né? Este e este. Então, com pitchfork bifurcation, o que o Poincaré entendia era justamente que no ramo trivial, que era estável, a estabilidade passou para as soluções no ramo não trivial aqui. Vejam que esse exemplo é basicamente o exemplo discutido por Poincaré no artigo dele. Essa era a função que ele pegou, que é a derivada daquela função que eu mostrei para vocês. Ou seja, o próprio Poincaré estudou esse exemplo aqui para entender como iam as coisas. Estamos mais ou menos prontos para ver algumas aplicações. Deixa eu ver. Eu acho que estou mais ou menos na metade do meu seminário, tá certo? Essa é como eu aprendi pela primeira vez aplicações de EDPs. E aqui, bom, falar de EDPs para o pessoal da Paraíba é muito perigoso, né? Porque os maiores especialistas em EDPs do Brasil estão entre Recife, João Pessoa, um pouquinho de Brasília, talvez, né? Então, é muito arriscado da minha parte vir aqui falar para vocês de equações elípticas, tá? Eu peço desculpa por ter entrado como um outsider nesse campo de vocês, do qual eu sou um principiante, né? Mas eu estudei um resultado desse tipo aqui no artigo histórico do Smoller e Wasserman, em que você pega uma equação não linear, elíptica, né, semilinear, você pega Laplaciano de U mais T vezes uma não linearidade, F, numa bola em dimensão n, você bota lá uma condição qualquer, mistura Dirichlet com Neumann, aqui também dependendo de T, né? Então, já que o domínio tem simetria radial, você pode estudar soluções radiais dessa equação aqui, né? Tem esse grupo que é ON, age na bola, e você procura soluções radiais, aí você transforma essa aqui numa EDO simples, né? Se a função U depende só da distância da origem, aí o Laplaciano é simples, né? Esse aqui seria o Laplaciano em coordenadas polares. E dependendo de como for feita a F, você, de repente, é capaz de resolver essa equação aqui, não? Por exemplo, se F for uma função quadrática, se F é um seno, alguma coisa assim, aí você obtém soluções para esse problema para todo T suficientemente grande, tá? E aí o Smoller e Wasserman, num artigo dos anos 90, aliás, de 1990, um artigo publicado no Invenções, eles consideram essas soluções radiais da equação, que são, digamos, soluções triviais, no sentido, não tem nada de trivial, é que você consegue encontrar elas sem tecnologias muito sofisticadas, aí estuda, é fácil de ver que essa equação aqui é uma equação variacional, ela os pontos, ela caracteriza os pontos críticos de uma certa funcionação. Eles estudam o índice de Morse das soluções radiais e mostram que tem uma sequência infinita de instantes t, onde tem um salto no índice de Morse dessas soluções radiais, determinam então a bifurcação através desses instantes de bifurcação, e descobrem também uma coisa interessante, é que esse ramo de bifurcação agora deve ser feito por soluções que não são mais radiais, porque basicamente uma solução
radial, soluções radiais são substancialmente únicas, né? E, então, se você tem outras soluções, elas obrigatoriamente não são radiais, então, junto com bifurcação, acontece um fenômeno muito interessante, que é essa de quebra de simetria, ou seja, esse grupo que age no seu espaço de configurações, ele não deixa mais invariante essas novas soluções, né? Então, você encontra, junto com bifurcação, você encontra fenômenos de quebra de simetria, que também é importante. Então, seria algo desse tipo aqui, né? Você tem essas soluções, né, que são soluções radiais. Quando aumenta o parâmetro t, elas começam a ficar instáveis, começam a produzir essas ondas, até que chega uma hora que essas ondas se quebram, né, e determinam soluções que não são mais rotacionalmente simétricas, preservam algumas simetrias, tipicamente alguma simetria discreta. Vocês estão vendo? Talvez essas novas soluções são apenas invariante por um grupo discreto, finito de rotações, né? Mas a grande parte da simetria é quebrada por essa bifurcação. Aqui eu posso começar a falar algumas coisas que eu mesmo estudei com algum colaborador, com algum aluno, sobre aplicações à geometria dessa teoria de bifurcação. E uma das aplicações que eu estudei com vários colaboradores, alunos, são essas hipersuperfícies com curvatura média constante, que são coisas que os geômetras gostam muito. Se você pegar uma hipersuperfície do Rn+1, você tem uma medida da curvatura extrínseca dessas superfícies, ou seja, que depende da forma como essas superfícies estão sentadas dentro do Rn+1, que é dada por essas curvaturas principais, né? O que são as curvaturas principais? Você considera um vetor normal a superfície num ponto. Você pega todas as possíveis seções planas dessas superfícies, feitas com hiperplanos que contêm essa direção aqui. Para cada hiperplano, você... aqui, bom, vamos pensar no caso de superfícies em R3, tá? Então, para cada plano que contém Sn, você tem a interseção com a superfície que vai dar uma curva, e você pega a curvatura dessa curva aqui. Então, para cada direção tangente, você tem um número que é a curvatura dessa curva aqui, tá? Aí, o valor mínimo e o valor máximo dessas curvaturas, que são sempre obtidos por seções ortogonais entre elas, são chamadas de curvaturas principais, tá? E essas curvaturas principais definem várias noções de curvatura da superfície. Por exemplo, Gauss mostrou que o produto desses dois números é uma coisa que não é extrínseca, é intrínseca, depende só da métrica restrita à superfície. Essa se chama curvatura gaussiana. A curvatura média seria a média desses dois números, ou se você quiser, a soma, na verdade, tá? Então, esse é mais ou menos o desenho que explica aqui, são esses dois números, as curvaturas principais, em geral são n, né, se você estiver dentro do Rn+1, e a curvatura média é a soma delas, e você diz que uma superfície tem curvatura média constante quando essa soma é constante em todos os pontos, tá? Tem uma interpretação física para essas aqui, bolhas de sabão, né, as superfícies obtidas, as superfícies que dão a forma de bolhas de sabão, são sempre superfícies que minimizam uma certa energia de superfície e elas são com curvatura média constante. As únicas superfícies fechadas que têm curvatura média constante no R3, superfícies mergulhadas, são esferas. Mas se a gente abrir mão da hipótese que elas sejam mergulhadas, aí tem outras superfícies. Em geral, em variedades quaisquer, as regiões isoperimétricas sempre têm curvatura média constante, tá? Então, superfícies com curvatura média constante estão ligadas ao problema isoperimétrico também.
uma noção de centro de massa em relatividade geral, que, que também está relacionado a superfícies com curvatura média constante, que representam eventos de horizontes, né, em espaço-tempo da relatividade geral. Então, são objetos geométricos e físicos importantes. Por exemplo, no R3, tem um monte de superfícies com curvatura média constante não compactas. E aquelas que são invariantes por rotação foram classificadas no final do século XIX como seções como rouletes de uma seção cônica, que são obtidas da seguinte forma: você pega uma reta aqui, você apoia em cima da reta a sua cônica preferida. No meu desenho, por exemplo, uma elipse, tá? Aí você pega um foco dessa elipse e começa a fazer, deslizar essa elipse, não deslizar, rolar essa elipse, sem deslizar ao longo dessa reta, e você vê o que acontece com a curva gerada por esse foco aqui. Essa aqui devia ser uma animação, eu peço desculpa. Se eu tenho uma curva desse jeito aqui, e agora você faz a rotação dessa curva em torno da reta de base, e você vai ter uma superfície que tem curvatura média constante. Nesse caso aqui, essa aqui se chama de onduloide, tá? E o Delaunay, no século XIX, ele provou que toda a superfície de revolução no R3 é obtida dessa forma aqui. Se você só fazer rolar uma cônica ao longo de uma reta e ver o que acontece com o foco dela, tá? Eu tenho uma relação, deixa eu dizer, pessoal com o Delaunay. Não sei se vocês já viram, vocês conhecem como se chama esse genealogia matemática? Quem for doutor pode procurar a própria genealogia matemática, né? Você vê quem foi o seu orientador, quem foi o orientador do seu orientador, e assim vai atrás um tempo, e você vai descobrir coisas interessantíssimas. E o Delaunay é o meu antenato, assim, ele foi orientador de alguém que orientou alguém, que orientou alguém, que orientou alguém, que orientou alguém, que orientou o meu orientador e que orientou a mim. Então, aí eu fico particularmente feliz de falar do Delaunay, e fico feliz também de dizer para vocês que no final do século XVIII, quando foi construída a Torre Eiffel, justamente, os franceses, que vocês sabem, tem um orgulho tudo particular, né, para os cientistas franceses, eles colocaram, nessa altura aqui, uma lembrança de todos os maiores cientistas franceses do período, e aqui está também o Delaunay, aqui dentro dessas coisas aqui. Esse é o meu tataravô matemático, então. E eu, aí, em honra a ele, em um dos meus artigos, eu falei sobre uma generalização de superfícies de Delaunay, e a minha pergunta é se ele esteja revoltado na tumba dele até hoje, ou se talvez gostou que um descendente dele lembrou ainda do nome dele. Essas são as superfícies de Delaunay, são onduloides e são obtidos pela rotação de elipses, né? Se você pegar uma parábola, também você pode fazer a mesma coisa fazendo rolar uma parábola, aí tem um foco. E aí, a superfície que você obtém é um catenoide, que é uma superfície mínima, ou seja, além de ter curvatura média constante, essa curvatura média é zero, no caso do catenoide. Se você pegar uma hipérbola, aí a curva que você obtém pelo foco dela, um dos focos, você estende ela por periodicidade, e essa aqui vai dar uma superfície que não é mergulhada, que se chama nodoide. Se você pegar
o limite aqui de onduloides, aí cada um deles vai dar uma esfera, que também é obtida dessa forma. O cilindro também, né? Porque se você faz rolar um círculo, né, em cima de uma reta, aí o foco corresponde com o centro, né? E a trajetória dele vai ser uma outra reta, né? Aí a rotação obtida por esse objeto é um cilindro. Então essas são as superfícies de Delaunay. E a coisa interessante aqui é que tirando o catenoide, né, que é um objeto um pouco estranho, todas as outras, bom, a esfera como caso limite, mas nodoide e onduloide, de alguma forma, podem ser pensados como perturbações do cilindro. E, de fato, tem uma maneira de obter essas superfícies aqui, pegando cilindros e mexendo um pouco com o raio do círculo de base, estudar o problema de superfície com curvatura média constante e bordo livre num plano. Em algum momento você vai obter bifurcação, e a bifurcação vai produzir nodoides e onduloides. Observem que aqui todos eles mantêm essa simetria de rotação, mas o cilindro tem mais essa outra simetria de translação, né? E essa simetria é perdida nos onduloides e nos elipsoides, onde passa a ser uma simetria discreta, né? Agora o onduloide é simétrico só em relação a translações de uma quantidade fixa, né? Não qualquer translação. Mesma coisa para o onduloide. Então, as superfícies de Delaunay, de alguma forma, podem ser obtidas através de teoria de bifurcação, partindo para os cilindros. E esse efeito, quem é o parâmetro aqui para dar bifurcação? O parâmetro é a excentricidade como se chama, da cônica, né? Para elipses, a excentricidade entre 0 e 1, e para hipérbola é maior que 1. Então, tem vários resultados de bifurcação de ICMC. O primeiro de Maciej-Pacard sobre nodoides infinitos. Quando a excentricidade vai para infinito, eles bifurcam. Esses são reconstruções em aço de superfícies de curvatura média constante obtidas como bifurcando de nodoides. Esse de onduloides. Observem que tem um fenômeno de quebra de simetria. Eu mesmo estudei um problema de bifurcação para nodoides, agora não mais infinitos, mas com bordo livre. A gente fixou dois círculos coaxiais em planos paralelos e pegamos uma família de nodoides entre esses dois. Aí aumentamos a excentricidade e descobrimos que em algum momento eles bifurcam, quebrando a simetria rotacional. E a coisa interessante é que os rotacionamentos simétricos que eram mínimos estáveis para o funcional de área, eles perdem a estabilidade e por algum valor da excentricidade, as superfícies que minimizam a área estáveis passam a não ser mais rotacionalmente simétrica. E esse nos pareceu um resultado extremamente importante, porque isso é um pouco contra a nossa intuição do que objetos estáveis, de alguma forma, devem ser o mais simétricos possíveis. Existem alguns valores extremos de excentricidade que fazem que essa nossa intuição que objetos estáveis são simétricos seja falsa. Esse é mais ou menos um desenho
do esquema de bifurcação, os nodóides que a gente estudou são obtidos por rotação dessas curvas aqui laterais. E bifurcação acontece quando essas curvas passam a ser ortogonais aqui ao círculo de base. Esse é o meu resultado sobre as superfícies de Delaunay. Então, a ideia é interpretar as superfícies de Delaunay no R3 como perturbações de cilindros. Deixa eu ver aqui se talvez eu consigo ir um pouquinho mais rápido. Vou ser um pouquinho mais técnico aqui. Espero que vocês não se importem. E aqui, para falar em cilindros, né, eu preciso observar a coisa seguinte. Imagine que no R3 vocês têm um grupo que age, que é um grupo de translações numa direção e rotações em torno do eixo de um eixo que tem a mesma direção das translações. Então, o grupo que age é o produto entre um círculo e uma reta. Tá? As órbitas desse ação aqui são cilindros. Tá? São todos cilindros, menos uma, que é o próprio eixo de rotação, é uma órbita degenerada, de alguma forma, e é uma reta. Né? Então, o seu R3 ele é folheado por esses cilindros, que são todas órbitas de uma ação isométrica desse grupo, e tem uma dessas órbitas que é singular, que é uma reta. Tá? Variedades de cohomogeneidade 1 são objetos desse tipo aqui, são variedades riemannianas em que tem um grupo que age, e todas as órbitas têm codimensão 1, e possivelmente tem alguma com dimensão mais baixa, que são as singulares. Essas são chamadas de variedades de cohomogeneidade 1. Então tem um grupo que age, e o espaço quociente é um objeto de dimensão 1, e quando for tudo compacto, esse objeto deve ser obrigatoriamente um intervalo, porque deve ser uma variedade com bordo de dimensão 1. Então, se for compacta, só pode ser um intervalo, tá? Tem muitos exemplos, esferas, espaços projetivos, tem esferas exóticas, tá? E a estrutura desses objetos aqui é que tem essas órbitas singulares, por exemplo, retas, e todas as outras órbitas meio que são vizinhanças, fazem vizinhança tubulares dessas órbitas singulares aqui. Exatamente como os cilindros de raios pequenos, eles fazem uma vizinhança tubular da reta, né, do eixo deles, tá? Aí acontece que todas as órbitas que não são singulares têm todas curvatura média constante, tá? São como cilindros, exatamente. E elas vão se condensando em torno dessas órbitas singulares que estão aqui. Exatamente como um cilindro, esses cilindros de raio muito pequenos se condensam em torno do eixo, tá? E o nosso resultado que eu fiz com o meu colega Renato Bettiol é que quando justamente essas órbitas principais colapsam em torno dessas órbitas singulares, aí você tem bifurcação dessa família de superfícies com curvatura mínima, com curvatura média constante, tá? Então, se você pensar, e aqui tem quebra de simetria também, porque todas essas órbitas são muito simétricas, né? Porque são obtidas pela ação do grupo, mas as superfícies de bifurcação elas perdem essa simetria e mantêm só uma simetria discreta. É isso que nos autorizou a chamar esses objetos como hipersuperfícies de tipo Delaunay. Elas bifurcam de cilindros e mantêm parte das simetrias de cilindros. Eu vejo que meu tempo está correndo, e aí talvez eu vou
escolher só mais alguma transparência. Deixa eu ver. Talvez essa aqui. Um exemplo desse aqui seria a esfera de dimensão S3 que fica no R4, ou C2, se você quiser, né? E ela é folheada por toros. Você pode pegar a primeira variável z complexa com módulo fixado, igual a um cosseno, e a segunda com módulo fixado igual a um cosseno. Aí essa aqui vai dar um círculo, né? E esse aqui vai dar um outro círculo. E então, aqui você tem um produto de dois círculos dentro do S3, tá? E quando t varia entre 0 e 1, esses toros vão preenchendo toda a esfera. Então, a esfera S3 fica folhada por toros, e tem dois toros que são singulares. Quando t é igual a 0, esse círculo aqui tem raio zero, né? Então, o produto não é mais um toro, vai ser um círculo só. E também quando t é igual a 1, esse círculo aqui vai ter raio zero. Então, tem uma família de toros, né, que de um lado colapsa por um círculo, de outro lado colapsa por outro círculo. Esse aqui é um desenho no R3 feito utilizando projeções estereográficas, né, em que um desses círculos aqui, de fato, vira uma reta aqui. Então, esses toros, por um lado, eles se aproximam essa reta aqui, e por outro lado vai ter aqui no meio um círculo verdadeiro, né? E aqui, então, a variedade é o S3 redondo, o grupo é o toro. As órbitas principais são esses toros que se chamam de toro de Clifford. As órbitas singulares são dois círculos, e a gente obtém, então, soluções por bifurcação de outras soluções do problema de curvatura média constante, que são chamadas de toros de Delaunay dentro da esfera. São, obviamente, difíceis de se calcular explicitamente. Temos desenhos, esses são feitos com computador. Esses são os toros, digamos, os toros com curvatura média constante que não são de rotação e que bifurcam dos toros de Clifford. Talvez eu possa parar por aqui a minha palestra, e eu agradeço a todos vocês pela atenção e gostaria muito que vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, se vocês quiserem. Muito obrigado pela atenção.